Deus tem uma mania de humilhar e desprezar tudo aquilo que a média da população geralmente dá valor. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. O apóstolo Paulo falou isso de modo literal, dizendo que Deus usa aquilo que é vergonhoso para os homens, usa aquilo que é tolo, aquilo que não é considerado sábio, aquilo que é fraco, aquilo que é vergonhoso, e a partir dessas realidades ele mostra o seu poder. E é assim que ele costuma fazer. A história bíblica está marcada por estes relatos. A história da humanidade está marcada por esses relatos. E a história de Jesus também. Jesus nasceu e foi criado depois que voltou do exílio político no Egito. Ele foi criado numa cidade chamada Nazaré, que era uma cidade muito desprezada naquele momento da história de Israel. Uma cidade que ninguém dava valor algum num canto sertanejo desprezado de Israel. E as pessoas, inclusive, tinham um ditado para se falar sobre Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disseram isso sobre Jesus quando ele apareceu publicamente e diziam que ele era o Messias, mas tinha nascido em Nazaré. Isso era um contrassenso histórico e lógico, porque se esperava que o grande líder de Israel nascesse em Jerusalém. Mas Jesus não nasceu em Jerusalém, ele nasceu na desprezada, paupérrima, ignorante, abandonada Nazaré. Ele era um homem alvo de todos o preconceito da classe média intelectual de Israel, das pessoas que olhavam com bastante desprezo para algumas regiões da sua nação e dizia: daquele lugar não vale nada, ninguém que vem lá vale alguma coisa, as pessoas de lá servem apenas para os trabalhos mais braçais e mais humildes em toda a nação. Jesus era filho de carpinteiros. Muito embora a carpintaria fosse um trabalho muito necessário, ela não era igualmente valorizada. Jesus era de uma família simples, de pessoas pobres, de um vilarejo pobre, desprezado. E ele causou a grande transformação que a história da humanidade viveu. Essa é uma maneira como Deus age. Certa vez, Jesus, ainda menino, numa cultura em que os meninos e as crianças não tinham acesso à educação religiosa. Apenas depois dos 13 anos de idade, os meninos eram inseridos, os homens inseridos no estudo religioso. Certa vez, Jesus, ainda com 12 anos de idade, portanto, não na idade certa de saber e conhecer a lei, sendo de uma família muito simples, portanto, não tendo acesso à melhor educação de Jerusalém, certa vez ele estava sentado na frente do templo e ali conversava com os doutores da lei e os grandes mestres, os grandes intelectuais, aqueles que detinham toda a cultura, a interpretação, a história, a teologia. Eles conversavam com Jesus e ficavam assombrados com o conhecimento que havia na alma daquele menino, que nem tinha precisado estudar e conhecer todas as faculdades que aqueles homens tiveram acesso para ter dentro dele mesmo a verdade. Mais uma vez, Deus dizendo: o que vocês desprezam é o que eu uso para manifestar o meu poder. A gente deveria ser menos tolo e deixar de valorizar, a gente deveria deixar de valorizar as bobagens, as vaidades, os intelectuais, e começar a prestar atenção nos mais simples, porque Deus se mexe, se move e se revela através deles, para o nosso susto e para que a gente agradeça e glorifique o nome dele acima de todas as bobagens e tolices humanas. Paz e bem.